Bom dia, galera, bom dia. Hoje é sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12 Meninas. Bom dia! Nossa, é tão bom falar bom dia, que eu já tava até sentindo falta. Nós pegamos aí um feriado, uns quase 10 dias, né? Eu mexi na agendinha ali e dei uma folga pra vocês. O tal do pobre é tão danado que trabalha tanto antes depois que quase que não compensa o feriado. E essa chefa nossa tá demais. Não, ela agora, depois que ela virou CLT, doutor, ninguém merece. Ninguém tá Eu vou te falar aguentando um negócio. Agora tudo ela manda pra nós a carteira dela assinada. Manda pra Verônica, manda pra mim. Ela agora manda em Só tudo. as regras, né? Não, sexta-feira eu ouvi um áudio. Bia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente do céu, eu vou ficar miudinha aqui, porque senão eu vou ser demitida da emissora, né? Cada uma comigo, eu tenho que fazer essa agenda. Silvinha, hoje nós trouxemos um convidado super especial que, nossa, graças a Deus, no corre-corre do dia dele, ele arrumou aí 30 minutos pra gente gravar este programa, né? Porque ele não tinha tempo de jeito nenhum. Não, queria me matar. Queria, eu sei. A última vez que ele veio aqui, ele trouxe o frio. Que eu lembro que tem uma foto dele. Tem uns 2 anos atrás, ele trouxe o frio. Então já tava na hora, né, Verônica? Quer apresentar? Vamos apresentar o Dr. Ricardo Abu, médico ginecologista e obstetra aqui em Rio Verde. E ele tá aqui junto com a gente hoje para falar um pouquinho sobre câncer ginecológico. Isso, diretor administrativo também, né? Do hospital. É diretor técnico. Técnico. Do Hospital Materno Infantil Augusta Bastos. Isso, bom dia, doutor. Bom dia, meninas. Um prazer muito grande estar aqui nessa manhã e poder contribuir com o programa, com a sociedade rioverdense. Agradeço demais o convite de vocês. Não, o senhor tá sendo bem singelo. Não precisa agradecer. Nós somos pegajosas mesmo. A gente chama mesmo, não tem jeito. Quem agradece. É verdade, é nós. E aí, Silvinha, você falou de um tema interessante, né? Que a gente vai falar do câncer ginecológico, né? Esse mês de fevereiro é um mês de combate ao câncer, né? Dia 4 de fevereiro, se eu não estou enganada, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E esse mês a gente já falou sobre outros cânceres aqui no programa. E agora a gente vai falar sobre os cânceres ginecológicos. Doutor Ricardo, assim, antes de eu entrar aqui no intervalo, a incidência de câncer ginecológico, ela é grande? Porque a gente quase não ouve falar disso, né? Sim, a incidência é muito grande. O câncer de mama, por exemplo, representa hoje algo em torno de 20-25% do total do número de cânceres em mulheres aqui no Brasil, e é mais ou menos a mesma estatística mundial. E também nós temos o câncer de endométrio, que nós vamos falar lá na frente também, que é um tipo de câncer que hoje seria em torno do 6º, 7º tipo de câncer mais comum em mulheres. Olha, tá vendo? Realmente a sociedade não sabe desses Não. tipos de câncer ginecológicos, né? Todo mundo... A associação, eu falo que o câncer de mama, ele é mais incidente. A gente, né, eu falo assim, até programas voltados para prevenção, a gente ouve mais falar, né? Agora, esse do endométrio, eu nunca tinha ouvido falar. É a mesma coisa, desculpa interromper o senhor, é a mesma coisa do câncer do colo de útero, doutor? Não, é uma outra. Né? Já é outra? Seria, vamos comparar o câncer de endométrio, seria o câncer do corpo uterino. E o câncer do colo é uma outra entidade que também é muito comum, muito falada. E que todos eles, nós temos principalmente que focar em cima da prevenção. Isso é o fundamental. Todos eles têm um impacto na vida da mulher moderna muito grande. E todos eles, se descobertos no início, a gente com certeza dá outra qualidade de vida para a paciente, outra perspectiva de tratamento. O câncer de colo mesmo, a gente com os exames de prevenção, a gente consegue muito bem pegar lesões precursoras, lesões pré-malignas, antes que ela venha a se tornar o câncer. Já o câncer de endométrio, de mama, como nós vamos falar mais adiante, são tumores que a gente não conseguiria fazer uma prevenção, mas o diagnóstico precoce nós temos como fazer através de exames preventivos. Olha aí, gente, falou o doutor Ricardo, nós vamos pro intervalo rapidinho aqui, mas antes deixa eu falar para vocês da Dom Gabriel. Você aí que tá construindo, reformando, né, tá terminando sua obra aí, tá construindo aquele consultório maravilhoso aí, que é o seu sonho, né, às vezes aquela clínica, sua casa aí, reformando seu apartamento, vá conhecer a Dom Gabriel, gente. A Dom Gabriel tem
tudo em material de acabamento para vocês. Porcelanatos maravilhosos, linha de metais, de louças aí para vocês, móveis de área externa, churrasqueira, aquela churrasqueira diferente. Doutor Ricardo tá aqui, sabe que o homem adora uma tecnologia. Lá em casa, por exemplo, se falar que ele não tem que fazer nada, ficar sentado, ele vai querer. Por isso que ele já comprou Já churrasqueira. comprou. Não terminei, nem começou a obra, a churrasqueira já tava com. Sabe por quê? Porque ela faz sozinha, doutor Ricardo. Ele faz a programação pelo celular. Aí tá ali sentado, bonitão, já programa ali, o negócio tá girando. Só vai lá na chopeira, ó. Tá. E ele ainda ele associou com a chopeira junto, né? A churrasqueira e a chopeira. Gente, chopeira Schaefer, maravilhosa. A churrasqueira maravilhosa, gente. Eletrodoméstico, Eletromec, tudo você encontra na Dom Gabriel. Vá conhecer, vocês vão adorar. A loja mais linda da cidade, que fica ali na Avenida Paulo Roberto Cunha. E preço, não precisa você pensar que você vai entrar lá, que o preço é lá em cima, não. Bate qualquer preço do mercado aí, ó. Você faz qualquer negociação aí com o senhor Ailton ou com o Fábio, eu tenho certeza. Dom Gabriel. Fiquem ligados aí que a gente já volta com muito mais informações aqui com o Dr. Ricardo Abu pra vocês. De volta, galera, o Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Abu falando um pouco sobre câncer ginecológico, tanto que é importante. Ele falou aqui pra gente, aqui ó, no início do programa, que o mais importante de tudo é a prevenção. Vamos ver que tipo de prevenção que deve ser feita aí. Ele vai falar que tipos de câncer que tem, né, que existe. Mas antes, vamos dar dica, Silvinha? Vamos dar dica do CCAA. Você que quer aprender inglês ou espanhol, vá correndo para o CCAA e faça a sua matrícula. Faz junto do seu filho, do seu tio, vai lá com o seu esposo e se matricula, gente. Você sabe por quê? Porque para aprender inglês ou espanhol, você precisa de método. Não adianta esse negócio de baixar aplicativo no celular ou no seu computador, no seu notebook e tentar aprender inglês ou espanhol dessa maneira. Não tem jeito. Para você aprender um idioma igual os nativos falam, você tem que ter método e tem que ir lá para o CCAA. Lá são aulas presenciais ou online, tudo ao vivo. Eu sou prova viva que fiz 9 anos de inglês lá, fiz 2 anos de espanhol e até hoje me dou super bem quando vou pra fora do país. CCAA, vem pra cá, fica ali na Rua Major Oscar Campos, número 465, Centro. Muito bem. Verônica? Vamos começar. Doutor, eu li que geralmente são cânceres silenciosos e que muita gente não tem o conhecimento, né? No entanto, que a gente pensa já no câncer da mulher, o câncer do colo do útero ou o câncer de mama. E eu li que tem 5 tipos de câncer. Na verdade, nós temos o câncer de mama, o câncer de colo, câncer de vulva, câncer de vagina, câncer de endométrio e o câncer de ovário. Então são mais que 5. São 6 tipos. 6 tipos. Tá? Nossa, eu nunca tinha escutado falar de vulva e de vagina. Eu também não. O mais incidente seria o de mama? O mais incidente é o de mama, a nível mundial. Só que aqui no Brasil, como em muitos países de terceiro mundo, o câncer de colo também tem uma incidência considerável. Enquanto nos países do hemisfério norte, na maioria deles ele não figura nem entre os 10 mais comuns, aqui no Brasil ele figura sim. Ô, doutor Ricardo, o senhor tinha falado da questão da prevenção. Eu acredito que para todos eles a prevenção é o melhor remédio, né? Mas como o senhor falou, que tem alguns que a gente não consegue prevenir muito e de repente já descobre no estágio inicial. Que tipo de exames a gente deve estar fazendo? A mulher deve estar fazendo regularmente? Bom, primeiramente, vamos começar pelo câncer de colo. O câncer de colo, a prevenção, ela deve começar a partir do momento do primeiro ano em diante que a menina começa a ter relações sexuais. A partir do primeiro ano em diante, ela já deve começar a fazer a coleta do preventivo, do exame Papa Nicolau, anualmente. O câncer de mama, ele começa a ser investigado normalmente a partir dos 40 anos de idade, certo? Mas naqueles casos onde existe história familiar em parente de primeiro grau, mãe ou irmã, ele deve ser começado 10 anos antes da idade do surgimento da doença. Então, por exemplo, se a mãe ou a irmã teve o câncer de mama aos 45, já aos 35, então 5 anos antes do início da maioria da população, já deve começar a investigar também. Certo? Então eu tenho que observar também essa linha minha, né? A linha familiar. Se alguém teve, se não teve. É assim, a história familiar no câncer de mama, ela é importante, sim. Em torno de 15 a 20% das pacientes que têm câncer de mama tem histórico familiar. Mas a maioria das pacientes que desenvolvem câncer de mama não tem histórico na família.
Ah, então não A tem. maioria não tem, mas ter histórico familiar é um dado a mais na estatística do câncer de mama, junto com obesidade, tabagismo, exposição à radiação, outros fatores, certo? Já os outros tumores, que são o câncer de vulva, de vagina, de endométrio, de ovário, são tumores que a gente só consegue identificar fazendo exames de rotina também. O exame de vulva e de vagina é através da própria observação do médico, do ginecologista, da médica, fazendo um exame físico, que ele consegue detectar alguma lesão diferente. E o tumor de endométrio e de ovário, somente através de exame de imagem, através da ultrassom ou através da ressonância. São tumorações que muitas vezes crescem silenciosamente, como por exemplo o tumor de ovário. Infelizmente, 75% das pacientes descobrem quando já é o tumor avançado. Só que também é um tumor com idade média mais avançada, em torno dos 60 anos de idade, certo? Já o de endométrio, não. Já a partir de mulheres a partir de 40 anos de idade, já existe também incidência desses tumores no endométrio. Então, o fundamental em todos esses casos, igual eu falei desde o início, é a gente bater em cima da tecla da prevenção. Somente a prevenção faz com que você evite o câncer, como é o caso do câncer de colo, ou faça com que a gente tenha um diagnóstico precoce, como é o caso de todos os outros que eu listei aqui. O câncer de colo de útero, ele é incidente a partir de que idade é mais comum? Olha, a idade média, se eu não me engano, a última revisão que eu fiz é em torno de 32 anos. Mas eu já vi meninas de 18 e eu já vi vozinhas acima de 70 anos, que é mais raro. Mas a idade média é 32 anos. Então, câncer de colo é doença de mulher jovem. Tá? Olha, Deixar isso é bom, bem né? claro. É doença de mulher jovem. A maioria é entre a terceira e a quinta década de vida. Tá? Ô, doutor, só mais um aí, vocês fazem. Quais são os sintomas? Por exemplo, eu tenho hoje 43 anos. Às vezes eu tô ali com dor. A dor é um sintoma do câncer de colo de útero ou não? Pode não ser, sangramento, o que seria? Mais de 90% dos casos, a paciente é assintomática. O câncer de colo, quando tem raramente sintomas, que podem ser dor na hora do coito, do ato sexual, sangramento fora do padrão do período menstrual, um mau odor associado com sangramento. Quando tem esses sintomas, pode apostar que já não é uma lesão inicial, já é um carcinoma. Agora, as lesões precursoras, que a gente dá o nome de NIC, que é a lesão que você detecta na coleta do preventivo, é aí que atua a prevenção. Você detectando essas lesões precursoras, você depois consegue, através de um exame de imagem chamado colposcopia da biópsia, você detectar em qual estágio está esse NIC e qual que é o tratamento proposto. É uma cauterização, é uma conização, que é a retirada do colo uterino, ou às vezes até a esterectomia, que é a retirada total do útero. Para cada estágio tem um tratamento. Só que, como eu falei, são lesões precursoras. Por isso que eu falei que no preventivo, no caso do câncer de colo, ele tem um impacto de não deixar a doença acontecer. Tá? Tem países como, por exemplo, a Austrália, eles já estão trabalhando num projeto lá de erradicação do câncer de colo no país. Tanto por conta dessa prevenção, desse screening em massa na população, como também no incremento da vacina, que também está disponível aqui no Brasil. Ah, é? Falando da vacina, eu quero perguntar. A vacina é da HPV, doutor? Isso, a vacina do HPV. E o câncer de colo de útero vem do HPV? Então, Explica pra nós isso é uma aqui. coisa bem importante, deixar bem claro. 95% dos cânceres de colo de útero estão relacionados com HPV. Os outros 5 a 10% são adenocarcinoma, que é um outro tipo, não é tão raro, mas não está mais tão relacionado com HPV. Mas também o outro lado, não quer dizer que toda pessoa portadora do vírus HPV vai ter câncer de colo. Existe uma prevalência de mais de 60%, 70% de algumas populações que as mulheres já tiveram algum dia na vida contato com o vírus. Não quer dizer que ela vai manifestar a doença. E aí, voltando para a vacina.
As vacinas, elas ajudam a prevenir os 4 principais tipos de vírus HPV dos 120 existentes que provocam o câncer de colo. Existe agora também uma N-avalente, que ainda não está disponível na rede pública, mas já tem na rede privada. E para quem? Para meninos a partir de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos. Até eu ia perguntar sobre isso, porque a Teodora, minha menina, tá com 11 anos e ela já vacinou, né, de HPV. Então, qual que é a importância, mesmo ela não tendo uma vida sexual ativa ainda, nem nada, qual que é a importância dela já se vacinar, de pedirem isso no calendário anual, né? Eu tenho, nem não pensei então, nisso ainda. Na verdade, nem sabia disso. E outra coisa, teve maior polêmica dessa vacinação, né? Não, da HPV, eu acho que já faz tempo, né, doutor? Na verdade, porque alguns mimizentos, tá cheio por aí, dizem que você vacinando a criança, você está estimulando ela, você está aumentando a exposição sexual dela e não tem nada a ver, gente. Você está fazendo, faz parte de um calendário vacinal, dentre tantas outras vacinas que nós temos. A criança não sabe nem... Mas por que nessa idade? Porque tem um motivo. Porque estatisticamente a paciente, o homem ou a mulher que depois que entrou em contato com o vírus receber a vacina não tem a mesma eficácia de tomar na infância ou na pré-adolescência antes de estar exposto ao vírus. Tá? Quer dizer, então, que se chegar um casal que descobriu que tem HPV e tem alguma coisa, ele não pode vacinar? Pode. Só que a eficácia não vai ser a mesma quando você aplica num organismo virgem, né, que nunca teve contato com esse vírus ainda. Então, a eficácia dele é muito maior. Tanto é que a política pública de saúde, na maioria dos países desenvolvidos e alguns países como o Brasil também. Olha aí, gente, falou do doutor Ricardo. Você sabe que a moça lá do postinho, quando eu fui vacinar, a Teodora me deu os parabéns. Porque a maioria das mães não querem vacinar por causa desse fator de achar que a criança já vai ter o contato sexual, né? E por isso que eu queria que o senhor falasse dessa importância mesmo, né? De ter que vacinar a partir dos 11 anos. Não é por causa de praticar o sexo inicial, né? Relação sexual precoce, né? Doutor, e aí, bom, eu ia entrar no intervalo e já vou vamos entrar no intervalo, já me cortaram aqui então, e a gente já volta com mais perguntas aqui com o doutor Ricardo Dabu, porque o assunto tá super interessante. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira, nós estamos aqui com o doutor Ricardo Dabu, falando um pouco aí sobre câncer ginecológico. Você sabe quais tipos de câncer ginecológico existem aí? Ele falou que a Verônica achou que era 5, mas são 6 no total, né, Verônica? Mama que entra, né? Isso. Você quer perguntar? Sim. Eu quero perguntar sobre o câncer de endométrio. Porque a gente vê que tem muitas mulheres com endometriose, né? E isso influencia também esse câncer? Olha, não tem uma correlação direta, né? A endometriose com câncer de endométrio. O câncer de endométrio, ele está mais relacionado com as mulheres no período de peri e de menopausa e pós-menopausa. Então, seria a mulher a partir da 4ª, 5ª década de vida em diante. A maioria desses casos está relacionado, por exemplo, com uma exposição exagerada ao uso de estrogênio. Mas então o senhor está falando mal da pílula? Não, eu estou falando mal da exposição exagerada ao estrogênio. Então, aquela mulher que tomou pílulas com altas doses de estrogênio ou que está fazendo reposição hormonal com estrogênio, mas não está utilizando a progesterona, que é o hormônio que protege o endométrio da mulher. O hormônio progesterona, toda mulher que faz terapia de reposição hormonal e que tem útero, ela, além de usar o estrogênio, que vai melhorar os fogachos, os sintomas da menopausa, ela tem que usar a progesterona, seja através de óvulo vaginal, oral, ou seja, colocando um DIU endoceptivo como Mirena. Ela precisa da progesterona, que é o hormônio que protege o endométrio. Aí volto lá na questão da progesterona. Qual que é o momento da vida da mulher que ela mais tem progesterona? É durante a gravidez. Então, a mulher ter filhos é fator de proteção
para câncer de Isso, endométrio. eu li aqui que é acometido mais em mulheres que nunca tiveram filhos. Justamente. E outra coisa fundamental, que eu vou tocar na ferida de alguns aqui. Ai, meu Deus. Quando ele falou de alguns, eu sou paciente dele. Não aqui, né? Não aqui, mas que estão nos ouvindo, né? Que é a questão da obesidade. A obesidade tem uma relação muito importante no carcinoma de endométrio. Então, o tabagismo também entra nessa história, pacientes diabéticas, hipertensas, mas o principal, paciente com exposição a altas doses de estrogênio sem progesterona e obesidade. Tem um sintoma primário que a gente pode observar, não tem, doutor? Desse câncer ou não? Endométrio? É o sangramento, é um sangramento fora do padrão. Aquilo que estava vindo tudo bem e de repente começa a ter um sangramento fora do padrão. Se é no período da pós-menopausa, é mais fácil ainda de identificar, porque a mulher não vinha... Sim, já não tem mais, né? Então, a primeira coisa que a gente fica alerta, paciente chegou pra gente, mais de 50 anos, tem um sangramento que não tinha há 2, 3, 5 anos... Pera lá. Primeira coisa, vamos lá olhar na ultrassom como é que ela tá. Então a gente olha o aspecto do endométrio. Se ele tá espesso, se ele está homogêneo, heterogêneo. E dependendo dessa alteração ultrassonográfica, aí nós temos que fazer uma prova, uma biópsia, que pode ser feita através de uma curetagem, que você retira o material para mandar para exame, ou através da esteroscopia, que é um exame de imagem com a câmera também, que você vai lá na lesão e também faz essa biópsia direcionada. E de posse do resultado, a paciente tem que ser submetida normalmente ao tratamento cirúrgico e às vezes até quimioterapia posterior. Mas assim, volta a falar, se a paciente não vai fazer ela anualmente, lá, a paciente na pós-menopausa está fazendo os exames que ultrassom transvaginal, mesmo a paciente pós-menopausa, que não está tendo vida sexual ativa, é somente através da ultrassom, que é um método hoje barato, acessível, na rede pública, na rede privada, para você poder detectar precocemente o carcinoma de endométrio. E tem muita chance de cura ou é baixa a chance de cura, um câncer de endométrio? Tem chances muito boas. Muito de boas, de cura. Já diferentemente do que eu falei anteriormente do de ovário. Né? Então, E o de colo de útero, deixa ele doutor? falar do de ovário fala de aqui, ovário, rapidinho. Então, nossa, é muita também. pergunta. 3 mulheres perguntando. Então, como eu disse anteriormente, o câncer de ovário, infelizmente, 75% dos diagnósticos já são estágios mais avançados. Né? São mais mulheres acima de 60 anos. Mas não é pelo fato da idade, falar porque a mulher não vai mais, não se cuida. Não, é porque ele é um tumor que a disseminação dele, a gente chama que é uma disseminação transcelômica. O que é isso? É através do próprio líquido que banha as nossas vísceras, ele passa pela superfície do ovário e carrega essas células, e essa é a forma que ele dá a metástase. Então não é por invasão, não é pela via sanguínea, é pelo próprio líquido que está ali no local e ele dissemina por toda a cavidade abdominal. Ele também dá metástase à distância pelo sangue, dá também, mas essa é a principal forma. Por isso da agressão do tumor. E como o ovário, ele está ali entre as alças intestinais, é um tumor que ele pode ir crescendo, expandindo, sem dar sintoma algum. Então eu não vou sentir dor, nada, eu vou ficar sintomática. Esse é o principal problema. Ainda bem que ele é um tumor mais raro. De todos que nós estamos falando aqui, ele é o mais incomum, tá? Mas e também é o mais agressivo de todos que nós falamos aqui. Olha aí. E o de colo de útero, doutor Ricardo, ele também tem cura? Como que é? Então, o câncer de colo, o fundamental é a gente, então, fazer aquele diagnóstico precoce através do exame da biópsia, né, guiada pela colposcopia. Através desse exame, a gente detecta 3 classificações, na verdade 4. Existem algumas nomenclaturas diferentes, tá? Mas isso que eu vou falar, se você chegar para um médico lá no Japão e ele lê, ele sabe o que está escrito, o que significa. Que é o NIC1, NIC2 e NIC3. Então, o NIC1 é uma lesão leve, o NIC2 é uma lesão moderada e o NIC3 já é uma lesão acentuada. A gente dá o nome também de carcinoma in situ. É aquele que tem o maior potencial de se tornar maligno, de virar o carcinoma propriamente. Então, no NIC1,
o tratamento normalmente é apenas, às vezes, uma cauterização, né? O NIC2 e o NIC3, a gente faz um procedimento chamado conização, que você retira por baixo, por via baixa, no formato de um cone, você retira o colo uterino, ou boa parte do colo, e se a paciente tem ainda desejo reprodutivo, ela pode, inclusive, ainda engravidar, sem problemas. Já o NIC3, depende, se a paciente não tem filhos ou se ela já tem a prole constituída e não quer ter mais, você pode proceder à esterectomia total. Mas e se for o câncer mesmo? Você pegou, fez o exame, teve lá, deu carcinoma de colo. Depende daí que a gente chama de estadiamento clínico. Todo câncer de qualquer lugar do corpo, o oncologista, ele faz um estadiamento. O que é o estadiamento? É uma palavra simples. Até onde está indo esse tumor? Porque dependendo de onde ele está indo, aonde ele está invadindo, você pode fazer o tratamento cirúrgico, no caso do câncer de colo agora, cirúrgico, radioterapia, ou radioterapia prévia e depois a cirurgia, ou radioterapia após a cirurgia, e em alguns casos é utilizado químio no câncer de colo, mas não tem uma eficácia muito grande. No câncer de colo, especificamente, o que mais se utiliza é a cirurgia radical e ou a associação com a radioterapia. A cirurgia radical é a retirada. A retirada do útero com o colo e os paramétrios, que é aquela região que fica ao lado do útero. A gente... Seria como a Angelina Jolie, quando ela tirou o peito? Também. Nossa, doutor, a gente não fala aqui, nem se levantar a mão, igual na escola primária. Por favor, doutor Ricardo. Não, É igual a pode- Angelina Jolie, você estava perguntando, No que caso fez. do câncer de mama, né? Não, que ela mas teve não, que não. fazer. Não, São coisas diferentes. Aham. né? Você já Que pergunta. eu li também que ele, apesar dele ser fácil de ser detectado, ele é uma das maiores causas da morte da mulher? O colo de útero? Não, graças a Deus não é uma das maiores causas, mas a gente tem uma incidência ainda alta no Brasil. O problema é quando se detecta de forma tardia, o prognóstico é bem ruim, porque ele invade. Câncer de colo não dá metade. Câncer de boca, de laringe, o câncer de colo, eles são carcinomas dermoides, eles têm uma característica de invasão local. Então, infelizmente, o câncer de colo, quando ele começa a desenvolver, ele invade a bexiga, o terço superior da vagina, o reto, os paramétros, que é aquela região ao lado do útero. Então, ele vai invadindo e a paciente, infelizmente, quando começa a evoluir, ela pode ter insuficiência renal, pode ter obstrução intestinal. Então, e dores, assim, desses todos, assim, é um dos que causa pior dor. Mas são aqueles casos que já são inoperáveis, né? O doutor, eu vi que aqui ele é causado por infecção sexualmente adquirida em certos tipos de HPV, é isso mesmo ou não? É o HPV, é uma correlação quase que direta, câncer de colo e HPV. Qualquer tipo de doença sexualmente... Não, é o HPV. Só o HPV mesmo. É o HPV. Aham. É o HPV. Pacientes que têm associação com HIV, por exemplo, ou outras DSTs, tem uma prevalência maior também do HPV. Geralmente, infelizmente, essa turminha... Anda junto. Como a gente brinca, né? Esses bichos todos, eles andam, às vezes, meio junto, né? Então, por exemplo, o HIV, o câncer de colo e HIV, geralmente existe uma progressão, um risco de progressão maior da doença. A gente ouve falar, muita gente que fala assim, vou retirar o útero. Foi indicado para mim retirar o útero. E não estava cometido de câncer. Isso, assim, tem alguma relação, por exemplo, nossa, se você tá assim, né? Se você não retirar o útero, pode desenvolver um câncer. Isso tem... Não, vamos dar um exemplo também. Por exemplo, vocês devem estar falando, por exemplo, quem tem mioma. Isso. Né? Não, o mioma ele não tem correlação direta com câncer. O mioma é uma neoplasia, que é um tumor benigno. Sim. Tá? Ter endometriose também, que é um processo inflamatório que nós já falamos no nosso último papo aqui. Endometriose também é uma doença benigna, gera uma série de transtornos para paciente, mas também não tem uma correlação de causa e efeito direta com câncer. São doenças benignas que muitas vezes acabam sendo tratadas com tratamento cirúrgico, mas são coisas diferentes do câncer de colo
e do câncer de endométrio. Ah, então não tem nada a ver, né? Doutor são Ricardo, De coisas bem diferentes. Doutor Ricardo, no caso de câncer de mama, a mulher também, além de prevenir, de fazer o toque, de ir regularmente no médico, que mais que ela pode estar fazendo aí é o câncer que mais acomete as mulheres, né? Sim, é o câncer de mama. O fundamental é estar fazendo o exame preventivo. Palpação, vamos falar um pouquinho. Palpação ajuda muito pouco. Tanto é que vocês podem ver, se vocês entrarem no site do INCA, no Instituto do Câncer, lá no Rio de Janeiro, eles nem sequer falam mais hoje em dia na palpação. Por quê? Hoje em dia... Primeiro que a maioria das mulheres mal tem o hábito de palpar, de saber o que é o parâmetro da normalidade e o que é o parâmetro daquilo que está alterado. A não ser que você tenha o hábito de fazer isso todo mês, após o ciclo menstrual, ali debaixo do banho, você criar um hábito, uma rotina. Agora você do nada, aleatoriamente, começar a palpar para achar que isso vai poder te tranquilizar, que tá tudo de bem, que você não precisa ir no médico, aí não, aí tá errado. Agora, então, se você tem método e faz isso mensalmente, uma vez ao ano, vai ao ginecologista, fazer a sua mamografia anual. Se você tá abaixo de 40 anos, ainda por enquanto se faz ultrassonografia, não a mamografia. Se você tá mais velho, às vezes a gente associa os 2 métodos, que tem mulheres que têm 45, 48, mas ainda tem a mama um pouco mais densa, então ela tem que fazer a mamografia e a ultrassonografia. Então, o fundamental é isso, você criar um histórico, uma rotina, porque daí sim, como eu falei, não tem como evitar de ter o câncer de mama, você tem como descobrir hoje, com os exames de imagem, com essa mamografia digital que nós temos hoje em dia, tumor de meio centímetro. E uma coisa é um tumor de meio, outra coisa é um tumor de 3 centímetros. Não sei se vocês sabem, a média da descoberta do tumor de mama no Brasil é com nódulos a partir de 3 centímetros, 3 centímetros e meio. O senhor falando desse tamanho assim, a gente consegue palpar ele? Não consegue, meio né, centímetro doutor? não consegue, é impossível. E se a mulher... nem as nossas mãos treinadas que palpa todo dia a mama, a gente não consegue palpar um nódulo de meio centímetro. Uma mão treinada, a partir de 1,5 centímetro, 2 centímetros, consegue notar. Mas meio centímetro, não. Uma pessoa leiga já não consegue. É muito pequeno, e se a mulher sentir alguma dorzinha, doutor, no peito, na mama, é um sinal que ela tem que ir no médico mesmo, já que ela não estava indo? Eu vou emendar a pergunta. Bom, como eu tô numa área que às vezes eu trabalho muito com idoso e eu vejo muitas idosas, né? Eu já vi algumas com câncer de mama e assim, um câncer avançado. Às vezes de vergonha de falar, fala, não, tá aqui, né? Quando tá grande mesmo, que eu falo assim, tô sentindo uma dorzinha aqui. Aí vai recorrer ao médico, aquele já tá em estágio avançado. Isso é comum, doutor? O senhor que tá principalmente na área pública? Graças a Deus não é tão comum, não. O que é mais comum, a queixa no caso da dor, são o que a gente chama de mastalgias cíclicas. É a dor na mama relacionada com o ciclo menstrual. Então, e normalmente ela é bilateral, né? Você sente dos 2 lados. É no período que antecede o período menstrual ou no período ovulatório que a mulher sente. Depois que ela menstrua, normalmente ela melhora essa dor. Então, essa não é uma dor assim para se preocupar, certo? Agora, uma dor que não cede, que não melhora, que passa o ciclo menstrual, ela tá ali persistindo, essa dor dela merece ser investigada. E em pessoas idosas, a gente tem que valorizar muito, porque como ela não tem mais o ciclo menstrual, então ela não tem esse parâmetro mais ovulatório para falar que está relacionado com o ciclo dela. Então, no idoso, a queixa de dor da mama tem que ser ainda mais valorizada do que na mulher jovem. Porque às vezes ela já deixou passar aquele tempo ali também, né? Olha aí, gente, falou o doutor Ricardo, tá boa, a gente vai pro intervalo. Angie, como a gente tá falando aqui de prevenção, a gente tá falando de mulher, de cuidados, vamos falar da geolaser? Vamos falar da geolaser. Deixa eu contar para vocês, eu tive viajando recentemente, agora voltei, falei, eu preciso de uma limpeza de pele. Um peeling diferente ali, né? Tem que dar uma cuidada. Aí liguei lá para as meninas, me atenderam na hora, gente, horários maravilhosos. Você que vive nesse corre e fala, não, eu saí 6 horas do trabalho, 6h30, pode ir. Tá, fica até às 20 horas. Isso. E sábado também até às 18, gente. Atende vocês prontamente aí. Na verdade, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar na mão do seu maridão, vão vocês dois. Porque às vezes é igual lá em casa, fala assim, nossa, eu vou fazer um peeling, vou fazer um tratamento. Não tem dinheiro não, estamos construindo.
feminino. Aí se você marcar pra ele, ele já vai, porque ele já se sente valorizado. Então, ó, técnica aí pra vocês, mulher, leva os dois, vai os dois. Ele vai fazer aquela depilação, vai fazer uma limpeza de pele também, né? E você vai cuidar de você. Eu adoro o Sculptra, por quê? Porque, gente, é uma injeção de colágeno que você faz na sua pele. Sua pele vai ficar maravilhosa aí, gente. Sabe aquele glow? E todo mundo precisa fazer, né? Pelo menos uma vez ao ano. Deixa eu contar Isso. pra vocês uma coisa. A Maria Fernanda tá fazendo uma super promoção de vasinhos, tá? Aplicação isso nos é muito vasinhos. importante. É mulher, principalmente, né? Que se incomoda muito, né? Com aquela perna de fora, vai usar uma saia e fica com aquelas veinhas aparecendo. Então, corram lá na Geolaser pra conhecer os pacotes promocionais para aplicação nos seus vasinhos. Muito bem, não se esqueça de Geolaser Rio Verde. Entra no Instagram, Geolaser Rio Verde, ou então liga 3050 5777. Gente, é o telefone de lá. Marca sua avaliação que é gratuita. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui, ó, com o Dr. Ricardo Abud, ginecologista na cidade de Rio Verde, falando um pouco sobre câncer ginecológico. O assunto tá super interessante, né? Tá E vamos muito perguntar interessante. agora de uma pergunta super interessante que eu não sabia. Eu confesso que eu então, não sabia, não tinha sabia conhecimento. que tinha esses tipos de câncer, que é o da vagina e da vulva. E o da vulva eu vi que é muito incomum e geralmente por mulheres com maior idade, né? Sim. Idade mais avançada. Conta pra gente um pouquinho. O câncer de vulva e vagina, ele também pode estar, muitas vezes, também pode estar relacionado com HPV, tá? No caso da vulva, ele também pode estar associado com alguns tipos de câncer de pele, como melanoma, por exemplo. Existe melanoma de vagina, que é aquela área mais escura, né? Mas tanto um quanto o outro, vamos falar o de vulva primeiro. O de vulva está bem mais relacionado em mulheres idosas, tá? O câncer de vulva, ele tem essa característica. Eu tô com mais de 20 anos de profissão. Até hoje por enquanto, eu vi 3 cânceres de vulva. Pois é, ele é visível assim? Ele fica visível? Normalmente é como uma característica quase como um câncer de pele. Ele começa a ter uma elevação, ou uma área mais escurecida. Pode ter um prurido local, às vezes começar a ter um sangramento. Mas assim, como é uma doença de mulheres mais idosas, muitas vezes elas acabam não se olhando, ou estão mais obesas, tem uma dificuldade, às vezes até na higiene. Então é um tumor de mais difícil diagnóstico. Já o câncer de vagina, aí eu vou entrar nisso aqui que é importante. Como o câncer de vagina tem relação também com o HPV, esse bendito do HPV, ela também existe risco de ter esse câncer de vagina lá no fundo, aonde foi retirado o colo, paciente que teve um câncer de colo prévio, e lá no fundo de saco vaginal, ela pode ter uma nova implantação. Uma implantação do HPV e desenvolver a tumoração aonde existiu o colo. É mais raro? Mas esse eu já vi um pouco mais de casos. É mesmo? É mesmo, porque daí eu volto a falar. Paciente que tirou, fez a esterectomia total, a maioria das pacientes que faz esterectomia, vou puxar até a orelha de alguma das pacientes que estão sumidas, que a gente faz esterectomia e acha que fica 3, 4 anos sem lá fazer o preventivo, tem que continuar fazendo o exame. Nós temos não é porque fez a esterectomia que não precisa mais ir no médico. Principalmente se nós retiramos por conta do HPV, ela tinha um NIC3, ou ela tinha já um carcinoma, se a gente fez a esterectomia, ela tem que continuar visualizando anualmente aquela vulva e aquela vagina. Ela não pode sumir do consultório. Existem as infecções também vaginais da mulher, então é importante, mesmo após a esterectomia, se não todo ano, mas pelo menos bianual, tem que ser feito ainda os exames de prevenção. Doutor Ricardo, o senhor tocou no assunto do HPV novamente. Aquela hora a gente comentou da vacinação, né, anual para adolescentes, né, pré-adolescentes. E a mulher, na fase adulta, ela pode estar tomando também? Ela encontra na rede particular a vacina? Até quantos anos ela pode quantos tomar, anos ela né? pode tomar? Não, ela pode tomar em qualquer faixa etária. Pode tomar, só que assim, a eficácia não é a mesma. Muitas vezes a indústria farmacêutica tenta vender o outro lado, né? Falando, não, compra que vai... Mal vai fazer? Não vai fazer mal. Mas também não dá para depositar todas as fichas e achar que a eficácia está garantida.
Mas se alguém que está nos ouvindo quiser, já tem 22, 25 anos, nunca teve um diagnóstico de HPV na vida e deseja fazer uso da vacina, não tem problema nenhum de estar fazendo. Só que a eficácia, os estudos sérios mostram que a eficácia não é tão boa quanto se fazer na idade pré-puberal. Ó, Eu tenho mais uma pergunta. faça então, porque Minha última pergunta. Fluxo menstrual muito intenso é sinal da mulher ainda que menstrua, é sinal de preocupação, doutora? irregularidade menstrual também. Às vezes vem ali um mês ela fica menstruada 2 vezes, outro mês ela não fica nenhuma. Toda irregularidade menstrual, ela deve ser investigada, certo? Mas não quer dizer que irregularidade menstrual tem diretamente a ver, por exemplo, com o câncer de endométrio que nós falamos aqui. Sim. Como eu falei, o câncer de endométrio é uma patologia mais de mulheres na perimenopausa e menopausa. Da mulher mais jovem, pode estar relacionado com distúrbios hormonais, pode estar relacionado com endometriose, com pólipos, né? Eu esqueci de falar quando estava falando lá também, existe uma outra entidade que é um pólipo, que é uma carnezinha que cresce dentro do útero e que pode provocar um sangramento menstrual irregular, não um sangramento exagerado, mas aquela coisinha chata que dá escape, que também só consegue ser visto aí através do exame de ultrassom. Então, tudo isso é importante, a gente está sempre fazendo a investigação para fazer isso que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? A gente vê que cada mulher de um jeito. Eu, por exemplo, às vezes no ciclo menstrual, às vezes eu vou parar na Unimed, no pronto-socorro da Unimed. Juro por Deus, de tanta cólica. E eu vejo assim, às vezes eu olhava as pessoas e falava, nossa, gente, pelo amor de Deus, né? Ela não tá sentindo isso, né? Ela não tá sentindo tanta coisa assim. E aí eu paguei a língua, doutor Ricardo. Sente mesmo, eu sei que a gente sente mesmo, né? E é comum, assim, eu sei que cada mulher, cada organismo reage de uma forma diferente, né? É comum uma sentir mais dor que a outra, né? O fluxo maior que a outra. O sangramento irregular, se não for a principal motivo de busca da mulher no consultório ginecológico, é a segunda principal causa de procura, a irregularidade menstrual e dor pélvica, né? Às vezes elas andam juntas, né? Sim. Então é importante estar sempre investigando, sempre procurando também entender, compreender qual que é o mecanismo, por que isso acontece, né? Às vezes é um anticoncepcional que está utilizando, que é um anticoncepcional que tem uma dosagem que já não é mais adequada para a faixa etária daquela mulher. Às vezes ela tinha um peso quando foi indicado para ela, depois de 10 anos ela já tem um outro peso corporal, às vezes tem que modificar. Então são inúmeros os fatores que levam a mulher a ter essas irregularidades menstruais, né? Sim. Nós estamos terminando o programa, né, meninas? Eu queria que você deixasse suas considerações finais aí, falando dessa prevenção, porque você iniciou o programa falando assim que a prevenção é o melhor remédio de todos, né? Então fala um pouco pra gente como que a mulher de casa aí que está nos ouvindo, ela pode prevenir. Bom, fundamental é que vocês façam visitas periódicas, seja na rede pública, na rede privada. A gente mora numa cidade que, graças a Deus, nós temos o privilégio de ter uma assistência básica bem estabelecida. Nós temos aí uma rede também de saúde suplementar e privada muito boa. Então, nós temos condições de ter acesso anual a fazer o exame preventivo, que é o mínimo, um exame preventivo anual, uma ultrassonografia ou mamografia periodicamente, os exames de laboratório de sangue, de urina, ser examinada pelo profissional, pelo médico. E é importante essa informação ir a toda a sociedade civil organizada. A gente tem que procurar cumprir metas, né, de alcançar o maior número possível de população-alvo para cada faixa etária que nós falamos aqui e garantir o acesso a essas pacientes aos exames de diagnóstico, aos exames de imagem. E a gente está sempre monitorando, uma monitoração constante. A gente tem lá no consultório, as nossas funcionárias sempre estão ligando para paciente, lembrando do exame periódico, mas é importante cada um desenvolver essa consciência, cada mulher desenvolver essa consciência que ela tem uma importância fundamental, a sua consciência em procurar o atendimento, não ficar esperando acontecer o pior para ir atrás da ajuda, do atendimento médico, ok? Gente, eu quero ele mandar é bom, um beijo né?
a Neia, que deixou ele vir aqui hoje. Eu ia falar isso, mas, gente, eu encontro com eles, né? Com o casal, às vezes, na rua e tal, eu já olho pra ela assim, miudinha, né? Falo assim, oi, tudo bem, né? Que bom que você... Porque é a gente que permite, é nós mulheres que permitimos mesmo. Doutor Ricardo, quero agradecer sua participação aqui. Eu sei que a sua vida é uma loucura, uma correria, mas muito obrigado por ter vindo e esclarecer aí pra população. Graças a Deus, nós temos muitos ouvintes, né? E os nossos ouvintes que quiserem encontrar, conversar com o senhor, onde que encontra o senhor? Lá no Hormonal? Eu tenho atendimento lá no Hormonal, né? Estamos lá já há algum tempo. Quem quiser estar nos seguindo no Instagram é o @drricardoabou, tá? E nós também somos funcionário público concursado do município, então eu atendo no CAIS também alguns dias na semana também. Estamos lá no materno infantil, cuidando das nossas gestantes. Frente, lá. né? É uma missão muito nobre que nos foi confiada. E já faz muito tempo, não é? Graças a Deus, o trabalho é tão importante que ele já está à frente aí há muito tempo, né? Graças a Deus. E agradecer a vocês e agradecer a população de Rio Verde por nos terem acolhido. No próximo final de semana, faz 20 anos que eu vim de Santa Catarina aqui para Goiás. Nossa! Já é cidadão rioverdense, não é? Já. É verdade. Verdade. Quando eu lembro, né? Só rapidinho, né? Quando eu fui no consultório dele a primeira vez, muito tempo atrás, né? Eu cheguei, eu achei um nome diferente. Falei, gente, da onde que ele veio? Porque Isso assim, porque eu não né? falei o segundo sobrenome, que eu não sei nem pronunciar. Não sei pronunciar Redley. também, né? Não sei como é que fala. Eu falei, gente, é diferente, né? Mas me atendeu tão bem, né? E o Caleuzinho veio aí, né? Foi na época da gravidez do Caleuzinho, né? Eu não esqueço do CD. Ai, Do CDzinho do Caléu. eu tô falando tem tempo, né? A gente nem usa mais, né, doutor? Agora tem que mandar uma playlist, né? É verdade. Doutor, obrigada pela participação. Foi um grande prazer. Muito obrigada. Obrigado, Bia, meninas. Muito obrigado. Obrigada, Um abraço, doutora. galera. Até Beijo. mais.